Bom dia, espero que você tenha já tido uma boa manhã e que suas expectativas estejam elevadas para ouvir a palavra de Deus nessa nova oportunidade. Antes de tratarmos o tema especificamente do dia de hoje, eu vou precisar da sua ajuda para duas coisas. Hoje à noite, nós vamos tratar um tema com a turma da noite, muito delicado. E ontem eu os adverti apenas a virem aqui se eles estivessem dispostos a um diálogo numa relação diferente. Nas 3 noites dessa semana, eu disse que, como um convidado, um palestrante, numa reunião, usando a Bíblia como um roteiro, eu estava falando para estudantes. Mas hoje à noite eu disse que, como é uma escolha livre, eu sugeri que apenas viessem à igreja hoje à noite aqueles que quisessem ouvir um pastor na qualidade de indivíduos. Fiz um alerta na tentativa de que eles não se sintam traídos hoje à noite, porque será um recado bem específico e até certo ponto arriscado. Então, eu gostaria de pedir uma gentileza a você. Eu não sei quantos de vocês têm vindo à noite, ou quantos estão envolvidos numa outra atividade, mas eu gostaria que você orasse. Hoje é 9h05, eu tenho que acabar, começa 8h20. Então, nesse período de 8 até 9 horas, eu gostaria que você orasse e intercedesse. Não somente por mim, mas por estes que, ao virem hoje à noite, vão manifestar um desejo evidente, porque sabem que o teor da conversa, do diálogo, será bem diferente. Então, eu peço que você se una a nós na intercessão, para que Deus possa fazer uma obra aqui nessa noite. Segunda coisa, no início dessa semana, ou essa semana, nos propomos a tratar alguns assuntos relacionados ao cumprimento da promessa e o derramamento do Espírito Santo. A pergunta que nós nos propomos a responder, ou uma pergunta que nos desafia a ação, é se não hoje, quando, né? E nós entendemos que existem alguns elementos no nosso cotidiano, na nossa rotina, na nossa forma de agir, que têm impedido o Senhor de cumprir sua promessa. E vários dos temas aqui tratados tentaram nos levar a refletir um pouquinho de que algumas mudanças são necessárias para o Senhor poder conceder seu Espírito. Então, nessa madrugada agora, às 5 horas da manhã, na frente dos mastros, não aquela bandeira central na rotatória, mas dos mastros que fica aqui, bem em frente ao refeitório, nós vamos construir uma trincheira de fogo. E a sugestão é que você possa vir orar para a gente queimar aquilo que está impedindo. Alguns trarão objetos do seu guarda-roupa, e eu estou insistindo em dizer algumas coisas, porque pode ser que eu ajude você a refletir onde você deve buscar esses objetos. Pode ser no armário da cozinha, pode ser que você tenha que fazer um backup do seu computador, pode ser que você tenha que fazer uma mudança nas suas playlists, os seus dispositivos eletrônicos, naquilo que você ouve. E aí, nesse sentido, você não precisa queimar o dispositivo, apenas você formata ele e traz ele para sentir o bafo da fogueira. Só o bafinho assim. Mas pode ser que não seja um objeto, pode ser que seja você mesmo. Deixa eu terminar de falar. Se for você mesmo, também só o bafinho. Mas você pode trazer uma lista, escreva uma carta, e não seja politicamente correto nessas palavras. Se você é ladrão, coloca ali desonestidade. Se você é um fofoqueiro, coloca ali mentira. Se você é um invejoso, coloca ali traição, calúnia.
Se você é vaidoso, coloca ali. Escreva a palavra. Você precisa mandar um recado para o diabo essa madrugada. É que você reconhece onde você está falhando e onde Deus precisa atuar na sua vida. Eu tenho expectativas elevadas para esse momento das 5 horas da manhã. E eu vou pedir uma gentileza. Eu não queria anunciar isso à noite. Eu vou te explicar por quê. Porque o público da noite, essencialmente, eu tenho pregado totalmente diferente à noite. O público da noite, ele é diferente. Então, isso para eles pode ser meio estranho. Então, você precisa espalhar a notícia. Espalha a notícia. No dormitório, espalha a notícia na sala de aula, fala do horário, fala do local, porque eu não vou anunciar isso hoje à noite. Tem gente que não está vindo de manhã e está vindo à noite, e essas pessoas precisam saber. Então, espalha a notícia. Nós temos algumas horas até as 5 horas da manhã, próximo. Porque amanhã pela manhã, o último recado, é um recado muito importante. Eu não combinei isso com ninguém, eu não disse isso para ninguém, mas se ajustes podem ser feitos no seu trabalho, ou no trabalho de pessoas, ou naquelas pessoas que estarão trabalhando amanhã, no horário da nossa capela aqui, da nossa reunião, faça a sugestão para esses arranjos serem feitos no colégio. Na semana de oração as coisas funcionam de uma forma diferente. Nós precisamos amanhã ouvir um recado, e nele não é meu. Ele não é meu. E a questão aqui não é a quantidade de pessoas, mas o número de almas que terão a chance de refletir sobre suas responsabilidades. Se não hoje, quando? Então, espalhe a notícia. Usa aí suas redes sociais, coloca aí no seu Twitter, no seu Facebook, e vai por aí afora, mas faça aquela propagandinha boca a boca. A última fogueira que eu tive conhecimento que foi feita nesse colégio, numa semana de oração, faz 12 anos. Posso estar enganado, não tenho acompanhado tão perto as outras assim, mas a última que eu tenho conhecimento, pastor Arnaldo Henriques, há 12 anos, exatamente naquele lugar. E eu sei o que eu queimei naquela oportunidade, e pode ser que eu esteja falando para pessoas que estejam vivendo situação semelhante e precisam desimpedir o caminho para que o Senhor possa possuí-los de maneira plena, cumprir sua promessa. Certo? Então vamos à palavra. Apocalipse capítulo 6, abre lá. Apocalipse capítulo 6. Mantenha aberto aí, eu tenho um negócio para te contar antes. E vou tentar administrar aqui o tempo. No ano de 2002, eu saí daqui, como de costume, os estudantes do terceiro ano de teologia, para fazer um estágio de evangelismo. E eu saí daqui do colégio com uma informação que eu iria trabalhar na cidade X, com uma equipe de outros 6 estudantes, coordenada por um evangelista. E quando eu cheguei em casa para fazer aquele arranjo com as roupas e tal, eu passei em Florianópolis, onde os meus pais moram, e dali eu ia para uma cidade no interior de Santa Catarina. Recebi uma ligação do então coordenador do estágio, pastor Miranda, e ele me disse: olha, foi solicitado pelo campo um estudante num distrito para auxiliar um pastor numa campanha distrital, local, mas eles não têm dinheiro lá para 2, só para 1. Você topa? Falei, está feito. Então, tive um estágio diferente, acabei indo sozinho e foi uma experiência extraordinária. Lá eu tive uma oportunidade, eu já estava no terceiro ano, eu precisava de um automóvel, mas eu não tinha dinheiro para comprar um automóvel, então eu comprei um Fusca, com 2 cheques. Um para final de dezembro e um para início de fevereiro. Você só compra Fusca com 2 cheques. Aí, inclusive, ontem eu estava com o meu filho, e aí ele está naquela fase de que ele viu um carro, ele falou, carro. Aí passou outro, ele falou, carro. Aí passou outro, carro. Aí daqui a pouco passou um Fusca, ele, carro. Eu falei, não, filho, esse é o Fusca. Eu comprei um cinza, 69, banco de couro. Aquele volante parecia de osso, grande. Retrovisor só tinha no lado esquerdo, para manter a originalidade. Calotinha brilhando, pestaninha no farol. Já viu um desses? Então você está velho. Aí,
Comprei esse Fusca. Aí é o seguinte, acabou o estágio de evangelismo, agora vamos dar um jeito de arrumar o dinheiro para pagar o Fusca. Aí liguei para o líder de comportagem do campo e disse, eu preciso de uma cidade agora em dezembro já, estou com uma dívida aí, preciso pagar. E ele me mandou para uma cidadezinha, fazia uns 4 anos que não ia comportor lá. Lavei a égua, como dizem em alguns lugares por aí. Foi uma beleza. Eu só não vendi mais porque minha irmã estava dando à luz ao segundo filho, eu fiz as entregas correndo, porque eu precisava estar lá naquele momento com a família, véspera de Natal. Então, depois das festas e tal, eu fui para uma outra cidade, já motorizado. Cheguei lá no lugar, procurei a prefeitura, o chefe de gabinete disse, olha, eu faço um serviço que atua nessas áreas de interesse público. As minhas visitas colaboram com a família e com a saúde. Eu diminuo índices de diabetes, pressão alta, e isso gera uma economia danada para o município. O cara olhou para mim e falou, então é isso, só que é o seguinte, eu preciso de um lugar para dormir e um lugar para comer. A gente vai pegando amanhã, eu já estava no 3º ano, você lembra que ontem eu estava meio fraquinho, mas hoje eu já estava no 3º ano. Você vai pegando o caminho das pedras. Aí ele falou, olha, os hotéis aqui na cidade estão todos lotados, tem uma empresa aqui, vive cheio, mas a cidade do lado, 8, 9, 11 quilômetros, você chega lá e faz os seus acertos, no final a gente vai pagar o hotel lá para você. E para comer, tem um restaurante aqui na cidade, é o melhor que tem, você chega lá e só assina como prefeitura, no final a gente acerta também. Pensa. Aí cheguei lá no hotel, imagina, comportou, já dormi em casa familiar rural, departamento de polícia, casa paroquial, ginásio de esportes, na arquibancada, naqueles vestiários assim embaixo, já dormi em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. E aí agora eu chego no hotel, tinha garagem, vaga no número do apartamento, e aí eu cheguei na recepção, e aí o camarada ali foi me atender, e aí tinha um outro hotelzinho lá, que ele me deu um teto para eu usar, você pode gastar até tanto de diária. Aí eu fui num hotelzinho lá, tal, hotelzinho bom, mas aí eu vi que tinha um outro melhor. Aí quando eu vi a tabela de preço era acima, então eu vou falar com o gerente para ver se ele faz abaixo. Aí falei com o gerente, eu falei, a prefeitura eu estou fazendo um projeto aqui, em parceria com a prefeitura de São Ludiero, e eu preciso que você faça um desconto para mim. Sou seminarista, faço faculdade de teologia lá em São Paulo. Aí ele, olha, você, tranquilo, minha mãe sempre ajudou seminarista, você pode ficar aqui pela quantia que a prefeitura acertou com você. Aí beleza, fui lá no meu automóvel, peguei a minha bolsa e fui vindo assim pro lobby do hotel, aquele saguãozinho assim. Aí o homem muito animado, tal, que trabalhava ali, falou assim, deixa que eu carrego suas coisas. Eu falei, pois não, claro, oxe, tão animado e tal, né? E eu fiquei pensando, né, o cara comportando e alguém carregando a minha mala. Sabe que ele me ajuda nas entregas? Pensei eu comigo, né? Aí entramos no elevador, quarto 321, 3º andar. Na hora que ele abriu, eu não acreditei. Ar-condicionado, telefone, televisão, frigobar. Tinha uma mulher que trocava os lençóis e as toalhas todos os dias. E eu estava comportando. Eu falei, não pode ser um negócio desse. Comecei a trabalhar. Pegava o meu carrinho e... certo? Vendi. Isso era terça-feira. No dia que eu cheguei, vendi terça, já vendi bem. Na quarta fui, quinta foi. Na sexta-feira, eu estava por cima da carne seca. Já tinha conseguido dinheiro para pagar o Fusca, outro Fusca, 3º Fusca, 4º Fusca. E aí, sabe, eu já estava meio tranquilo. Naquela sexta-feira eu pensei assim, não, hoje eu não vou. Afinal de contas, estou me sentindo meio ruim aqui e tal, vou ficar por aqui mesmo. Né? Mas você lembra, eu tinha feito um trato com Deus, não importasse se estava mal, se estava bem, nem um dia podia ser negligenciado. Isso é terrível. Você fazer pacto com Deus é meio complicado, né? Porque é com Deus, né? E aí eu falei, não, hoje eu vou ficar aqui. Peguei Desejar Todas as Nações, Bíblia, lição, comecei a ler, estudar, teologando consagrado, tal, aquele negócio todo, lendo ali, hotelzinho. Já tinha descido, tomei um café da manhã, vi a Ana Maria Braga, subi e tal, lendo a Bíblia ali. Mas alguma coisa, você tem que trabalhar, você tem que sair daqui, você não pode ficar aqui, você tem que sair. Mas eu comecei a me sentir mal, ruim, assim, mas ruim. E uma angústia começou a tomar conta do meu coração, e eu falei assim, mas eu não posso estar angustiado, não tem razão para eu estar angustiado, não há motivo eu ficar angustiado. Eu não tenho como ficar triste numa situação dessa daqui, tudo é favorável. Olha isso aqui, você vai ficar triste do quê? Está reclamando do quê? Mas havia um elemento estranho ali. É interessante algumas lutas que a gente trava, mesmo sem ter consciência do que se passa à nossa volta. E eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu não tenho condição de sair desse jeito aqui. Olha, era uma angústia tão grande que eu estava com vontade de chorar e não sabia o motivo. Falei, mas não pode ser, é muito esquisitíssimo para uma pessoa só, né? Pensei comigo. Mas
Falei, não, hoje eu vou ficar aqui, eu não vou sair não. Nesse estado não tem condição. Eu preciso pelo menos estar tranquilo para poder fazer o meu trabalho. Aí eu estava lendo a Bíblia. Me deparei com João, capítulo 12, verso 26, que dizia assim: agora minha alma está angustiada até a morte, que direi eu? Pai, livra-me desta hora. Não, precisamente para essa hora eu vim. Falei, Manolo, eu não li nem o 27. Fechei a Bíblia, me ajoelhei e falei, Senhor, eu vou. Nesse estado aqui eu vou. E, Senhor, eu não estou pedindo para vender. Eu só preciso estar num estado em que eu possa fazer o teu trabalho, a tua obra. Eu já entendi, eu estou indo. Peguei meu carro e fui. Estacionei num lugarzinho qualquer lá. Tinha uma mulher lavando a calçada. Eu falei, escuta, é porque eu já estava 4 dias na cidade e eu havia percebido um fenômeno. Em determinados horários, muita gente de jaleco da mesma cor vindo assim para um lugar e depois indo para outro lugar, num determinado horário depois do almoço. Eu perguntei, que empresa é essa daqui? Que negócio é esse daqui? Não, aqui são 3 empresas, tem essa e essa, são 5 donos e tal. Mas e aqui quem está? Não, aqui é o fulano de tal. Aí entrei, aí uma secretária, sul do país, aquelas mulheres desse tamanho alta, cabelo liso, olho azul, sabe, uniformizada, uma classe, uma coisa tremenda. Eu ali, né? Aí eu falei, eu preciso falar com fulano de tal. Ela assim, me dá 1 minuto. Aí ela foi na sala ali, falou com ele, diga. Aí eu percebi que o homem pegou e fez assim por trás da mulher para saber quem estava na recepção. No que ele fez assim, eu fiz assim também, né? Aí ele mandou eu entrar. Depois me falaram que era a maior mão fechada que tinha na cidade. O cara me comprou uma coleção, a maior de todas. Ele era sócio daquela unidade de 3, mas aquela ali só tinha uns 500 e poucos funcionários. As outras somavam quase 2.000 funcionários. E a cidade tinha 6.000 habitantes, você imagina, tudo girava em torno daquelas empresas. E aí eu falei, escuta, mas com quem que eu falo lá? Não, são uns 5 irmãos, eu só sou sócio dessa. Mas lá tem o fulano e tal. Eu só gravei um nome. Saí de lá, fui na recepção. E aquela sensação me acompanhando ainda, sabe? É uma coisa tremenda. Eu cheguei lá na recepção, aí lá era uma fortaleza, não tinha condição de entrar assim. Então tinha um guardinha lá. E ele era treinado para não deixar um tipo de pessoa como eu entrar numa empresa daquela. Então, o que é você ter que dizer um bocado de coisa, omitindo um outro bocado de coisa? Porque eu não tinha condição de entrar para vender. Então, eu falei tudo que eu podia e disse tudo que eu não podia. E não disse nada que eu não podia falar, para não impedir a minha entrada. Então, ele foi lá, pegou o RG, CPF, nome da minha mãe, prato predileto. Ele fez uma filtragem total ali, né? Tentando impedir, descobrir mais o que é, o que não é. Preciso falar com aquele homem lá, é aquele homem que eu preciso falar. Aí eu saí dali, depois de muito custo, uns quase 20 minutos, aí fui até uma outra secretária, me fez um bocado de pergunta de novo, e tal, e eu, não, é assim, é tal coisa, a prefeitura está comigo, e vai, e não sei o quê. Aí me mandou para outra, lá em cima, já era a terceira, aí já era imediata. Aí eu disse, eu preciso falar com fulano de tal, e aí, tá, mas o que é, como é que é? Daí ela ligou, ela me acompanha, aí lá fui eu, a mulher na frente, aí era um labirinto, assim, um negócio assim e tal, aí passei, um escritório tudo de vidro, um negócio bonito, eu entrando ali, bonezinho, bermuda, camiseta, e entrando, e as pessoas me olhando assim, não é o tipo de pessoa que entra assim no escritório daquele, né, imagina. Até daqui a pouco ela entra e abre a sala, eu dou de cara com um alemão desse tamanho, grande. Também estava de boné, cabelo meio desgrenhado embaixo, camisa quadriculada, calça jeans, um tênisão. Eu olhei para ele e pensei comigo, duvido que esse homem é dono disso aqui, me mandaram para algum funcionáriozinho de baixo escalão. Aí depois ele me contou, ele disse que olhou para mim de cima e embaixo e falou assim, duvido que isso aí é seminarista. Ele me contou depois. Aí fui lá, sentei com ele e falei, olha, tirei meu relógio, botei em cima da mesa e falei, 8 minutos, se você não me interromper, eu vou sair sem que você note. Teu tempo é raro e o meu também. Então, comecei a falar. E tal. Comecei a disparar, porque esses homens importantes, seguir, não enrola com eles não, você tem que... Aí eu... Aí ele, não, mas peraí, quantos anos você tem? Não, eu falei, 19. Também, de onde é que você é? De Floripa? Não, mas... Eu falei, não me interrompa aqui, o meu tempo aqui, está passando tempo, 8 minutos. Ele assim, fica tranquilo, rapaz, quem manda aqui sou eu, fala à vontade. Você não pode falar isso para um coportor, fala à vontade. Cheguei a me ajeitar na cadeira, botei os ombros para trás, larguei o prospecto, falei, agora você vai ver. Aí comecei, vai e tal, e daqui para lá, e daqui para lá. Ele só fazia assim, ó, fazia a mão. Aí daqui a pouco tinha ele na cadeira, eu do lado de cá, uns 8 assim em volta, fazendo uma meia lua. Fala para aquele negócio aí que você falou do casamento aqui, fala para isso aqui, ó, já está no 3º. Aí tinha um outro já meio gordão assim, tal, um barrigão, falei assim, ó,
Hoje nós vamos almoçar junto, então vamos fazer o que ele está dizendo aqui. Vamos fazer o que ele está dizendo aqui. Fala aquele negócio que você falou da gordura aqui, ó, para isso aqui, olha a barriga dele. E tal, e tal. Quando eu já tinha passado uns 50 minutos, ele falou assim, chega, agora vamos almoçar. Você vai almoçar comigo, à tarde a gente continua aqui. Aí eu fui botando as minhas coisas dentro da mochila, deixa a mochila aí, depois a gente volta, agora você vai sair para almoçar comigo. Aí ele passou a mão assim em volta do meu ombro e saímos dois assim, da sala dele. Aí, só que não saímos por aqueles labirintos, não, a gente saiu num acesso restrito, que era dele. Aí saímos, descemos na garagem. Você não tem noção que estava estacionado lá. Lá sim tinham uns automóveis. O meu filho, que não sabe falar ainda, sabe? Ele não sabe dar os graus, ele ia olhar aqueles negócios e ia dizer, carrão, pai, carrão. Entramos numa BMW, uma caminhonete grande, bonita e tal, com a gente e outros 3 funcionários dele. Aí ele falou assim, aí eu fui já no banco de trás, né? Ele falou, não, você vai na frente comigo. Eu falei, não, de jeito nenhum, você vai na frente comigo. Aí, okay, já que insistiu, entrei na caminhonete, sentei no carona, os outros 3 atrás, dá-lhe risada daqui, risada de lá. O homem sai da garagem, na hora que ele para na guarita para falar um negócio pro guardinha. O guardinha, que tentou impedir eu entrar, daqui a pouco olha lá para dentro, lá, e eu estou lá dentro no carona, né? Aí eu não me aguentei. Me inclinei na frente do motorista, olhei para ele e fiz assim, ó. Com um sorrisinho danado. Saímos para almoçar. Chegamos num restaurantezão lá, ele sentou numa cabeceira da mesa, eu sentei na outra. Um monte de gente importante da cidade, e ele fala para eles aquilo ali, fala para eles aquilo lá, e aquele outro negócio que você me disse, e foi, e tal. E eu comigo aqui, ele nem sabe que é venda ainda, meu pai amado. Aí voltamos, saímos dali do almoço. Aí antes de entrar na empresa ele falou assim comigo, olha, eu quero te dizer um negócio. Você não está mudando meu dia. Tenho a impressão que você está prestes a mudar a minha vida. Era um menino de 19 anos, solteiro, sem nada, com um Fusca. Aí fui lá pegar as minhas coisas na sala dele, ele falou, você vai fazer o que final de semana? Eu falei, olha, como eu já te disse, eu sou seminarista de um seminário adventista, no sábado eu não vou visitar ninguém e tal. E assim, ó, tudo que eu falo, eu trago materiais e livros, e as pessoas compram. Isso é que me mantém na faculdade. Não, fica tranquilo, isso aí não é problema. Mas o que você vai fazer? Não, mas domingo eu estou aí visitando as pessoas. Não, passa o final de semana com a minha família. Eu queria que você passasse o final de semana com a minha família. Minha esposa já está na praia com os meus filhos e tal, vamos comigo. Eu falei, tá bom. Onde é que você está dormindo? Eu falei, eu estou num hotel aqui, na cidade vizinha. Qual hotel? Ah, hotel tal. Não, conheço. Então, umas 4 horas eu passo lá para te pegar. Fiz a minha mochilinha, daqui a pouco toco o telefone no quarto, porque meu quarto tinha telefone. E aí, ó, tem alguém chamando você na recepção. Eu falei, ó, já estou descendo. Aí desci. Aí o carrão estacionado na frente do hotel, entrei e fomos para uma praia que ficava ali a uns 40 ou 50 quilômetros. E numa cobertura de frente para o mar, numa praia bonita lá. Tinha tanta coisa para dizer para vocês, mas só vou dizer uma outra aqui, um outro detalhezinho. Na manhã seguinte, ele, vamos pescar. Eu falei, meu Deus, é sábado, Senhor. Sou adventista do 7º dia, eu não pesco no sábado. Para falar a verdade, eu nem sei pescar. Aí eu falei, é de serviço missionário, né? Vamos fazer uma escola sabatina diferente hoje. Aí fui, né? Caminhando pela praia até chegar lá num lugar onde ele ia pegar o barquinho dele, botei o bonezinho na frente, vai que o diácono me vê aqui, né? Botei o bonezinho mais para frente aqui assim, fui meio. Aí estou lá sentadinho na pedra, em oração, aguardo o dia. E aí eu amo pescando daqui, pescando de lá, daqui a pouco eu olho para o lado, eu vejo um homem lá, eu falo assim, meu, conheço aquele homem de algum lugar, mas eu aqui concentrado, né? Eu olhei para ele e tal. Daqui a pouco ele chega e fala assim, ô, Geraldo, vem cá, quero te apresentar um novo amigo meu aqui. Esse aqui é o Manolo, Geraldo. Manolo, esse aqui é o Geraldo. Falei, ô, Geraldo, prazer e tal, estamos aí, não sei o quê. Voltei para o meu cantinho, os dois começaram a conversar. E falei, eu conheço aquele Geraldo de algum lugar, Aí olhei, aí lembrei. Geraldo Altoff, senador da República. Aí o cara vai comportar, fica num hotel, anda de BMW, fica numa cobertura e vai pescar com um senador. Como é que pode um negócio desse? O restante dessa situação eu vou contar para você só amanhã. Porque é o seguinte, ó, são 9h40. Não dá.
Só entenda uma coisa, e é por isso que eu conto. Deus tem uma missão para você. Deus tem um negócio para você fazer. E Deus não respeita a lógica humana. Você só precisa estar numa condição que Ele possa te usar. Você só precisa se identificar com as coisas do reino. Você só precisa se colocar numa posição em que Ele diga: agora sim, você é um instrumento meu. Mas para isso você não pode condescender consigo mesmo, nem com suas vontades e nem com seus sentimentos. Já pensou se eu não tivesse saído de casa naquela manhã? Se eu tivesse dito: vou ficar aqui por hoje aqui mesmo? Quem sabe o cenário não seria o suficiente, não seria o ideal, o adequado, para que eu tivesse esse contato e uma coisa pudesse ser feita. Eu vendi um bocado aquelas férias, mas isso não importa, porque aquele dinheiro que eu consegui lá hoje nem existe mais, se diluiu, ele passou, como tudo aquilo que não é de valor eterno. Mas em mim ficou a sensação de que eu não posso relaxar, de que eu preciso estar numa condição onde o Senhor olhe para mim e diga: é agora que eu vou te usar. E para Deus não importa seu tamanho, sua idade, sua experiência, seu dinheiro, suas habilidades, seu sobrenome, seu histórico. Para Deus importa a tua disposição, a disposição de ser um canal, a disposição de ser usado. E para você ser usado, para você ser um instrumento, você tem que desconfiar de si mesmo. Você não pode estar cheio de si. Disse isso ontem, repito hoje. Não acho que você é fundamental. Você não é imprescindível, ainda que seja necessário. A gente tem que desimpedir o canal para que o Senhor possa se apossar de nós. Temos retido a chuva serôdia, porque a igreja está achando que está tudo bem, que está tudo certo. Temos tanta confiança em nós mesmos, que o Senhor não consegue nos usar. Isso é terrível. E é mais terrível ainda, é mais tentador ainda, quando você conquista algumas coisas, quando você está numa situação favorável, quando você tem algumas vitórias, é muito mais tentador você achar que não precisa de Deus. O tempo que me resta. Verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Você sabe, isso aqui é o 6º selo. A descrição é tremenda, porque uma pergunta é feita. Um quadro inusitado é pintado, porque o Cordeiro tem ira, e nós não associamos a imagem do Cordeiro com alguém que tem ira. A imagem do Cordeiro é uma imagem doce, tranquila, passiva até certo ponto. Mas agora João tem uma visão de que aquele Cordeiro que traz a salvação também cobra justiça, e ele vem na autoridade de seu Pai. Ambos vêm sentados num trono. E quando João vê a cena, ele vê o espanto e o terror dos habitantes do mundo, os habitantes impiedosos, e eles se escondem, eles preferem que uma tonelada de massa seja arrojada sobre eles, lhes reduzindo a pó, do que ter que encarar aquele semblante santo. É terrível. Então uma pergunta é feita: quem é que vai aguentar? Quem que vai aguentar o tranco? A resposta vem logo na sequência, o capítulo 7. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A gente para aqui. O segredo para aguentar essa cena, a única saída é termos o selo de Deus. É interessante como a senhora White se manifesta em relação a esse assunto. Existe um paradigma, não está de todo errado, mas alguns de nós sustentamos que o selo de Deus é o sábado. A senhora White afirma isso no Grande Conflito, porém em outras declarações ela diz que o sábado é o sinal que contém o selo. O sábado é o selo, mas não em si mesmo.
Pois bem, olha a declaração que ela faz. Somente os que receberem o selo do Deus vivo terão o passaporte que lhes permite entrar na cidade santa pelas portas. Há muitos, porém, que assumem responsabilidades em conexão com a obra de Deus, mas não são crentes sinceros. Enquanto permanecem assim, não poderão receber o selo de Deus. Isso me assusta. Ela está falando de gente que trabalha para o Senhor, gente que está envolvida com a obra do Senhor, gente que está envolvida com os negócios do Senhor, mas não são crentes sinceros. Não poderão receber o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que são semelhantes a Cristo no caráter. Assim como a cera recebe a impressão do selo, também a alma deve receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Na sua plenitude, o selo de Deus é a imagem de Cristo, que somente o Espírito pode imprimir na minha e na sua vida. Se não hoje, quando? Quando que o Espírito de Deus será derramado? Temos refletido o caráter de quem? De Cristo ou do seu antagonista? A nossa vida reflete mais o quê? E não se esconda atrás do seu pragmatismo, atrás do seu ativismo. Não se esconda atrás da sua função, atrás do seu paletó, do púlpito, ou da função que você ocupa, ou do trabalho que você exerce. Isso não vai te garantir nada. Me perdoe, eu não quero ser indelicado, mas tem coisas aqui de destinos eternos em jogo. Então não se esconda atrás disso. É terrível a cena de juízo. Quando Cristo diz: Senhor, em teu nome fizemos isso, 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 eu não te conheço. É tremendo isso. Mesmo um ministério efetivo e poderoso pode esconder uma vida não santificada. E aí eu coloco o efetivo e o poderoso entre aspas, porque o contexto ali é de milagres, é de expulsar demônios. Não te conheço. Nós não podemos nos fiar nas nossas conquistas, no nosso histórico, nas nossas habilidades. Ninguém vai aguentar o tranco, ninguém vai aguentar o tranco se não for selado pelo Espírito de Deus. Ninguém. No mesmo livro, Primeiros Escritos, ela diz assim: foi-me mostrada uma multidão que uivava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo me disse: estes são os que já aguardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda, ensinamos com ardor. Enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita, então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas, enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta, trocando por arroz e feijão. É o pessoal que vai ser sacudido, é o pessoal que vai se mostrar palha, metal vil, sem valor. É um pessoal que sustentou a obra durante muito tempo, que esteve envolvido com ela, mas quando a coisa apertar, simultaneamente, enquanto uns recebem o Espírito, outros saem da igreja, virando seus inimigos, abandonando a fé que um dia ostentaram. Isso para mim é tremendo. Porque matematicamente falando, hoje eu devo estar falando para trigo e joio, reunidos num mesmo lugar. E a pergunta que deve ser feita não é quem é joio, mas se eu sou joio. E eu vou dizer uma coisa, não pertence a ninguém dizer quem é quem. Isso é uma obra do próprio Deus, é Ele que manipula aquela peneira. É Ele que sopra o vento para que somente o grão fique. Eu fico me perguntando: Senhor, até quando? Até quando? Sacudidura e chuva serôdia são simultâneas. Por isso muitos estranharão quando o Espírito de Deus cair sobre homens santos, os acusando de fanatismo, de extremismo. Por isso alguns não reconhecerão. Isso não te assusta? Isso faz as minhas pernas tremerem. Mas, observe no verso 4 do mesmo capítulo 7. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí você tem uma descrição: 12.000 de tal tribo, 12.000 de tal tribo. Vire a página 2 vezes e chegue a Apocalipse capítulo 14. Esse grupo também é descrito no prólogo das 3 mensagens angélicas, porque estão diretamente associados a essa missão.
Primeiro verso do capítulo 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico, diz o verso 3, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem eles mácula. Esse número, obviamente, não é literal, como alguns sustentam. Porque se esse, como algumas correntes de interpretação por aí, colocam... Deve ser... ok. Colocam os 144.000 como sendo um número literal de salvos, não temos como conciliar quando em outros momentos João viu uma grande multidão de redimidos. Não é literal. Mas a numerologia bíblica é interessante, porque 12 tem que ver com singularidade, com distinção. E 144.000 é o resultado dos fatores 12 vezes 12 vezes 1000. É uma coisa muito plena, é uma coisa muito especial, muito destacada. Eles são chamados de primícias no capítulo 14. E quando a gente vai ao Antigo Testamento, a gente descobre que havia uma festa. E que antes de se passar a foice, antes de se fazer a colheita, um ramo especial era tirado, uma porção especial era tirada, chamada de primícias. Tinha que ver com promessa de uma colheita abundante. Era uma porção consagrada, era para uso santo específico. Ou seja, a identidade dos 144.000 denota que Deus fará uma grande colheita. É um pessoal separado, é um grupo distinto, especial. Não é à toa que João descreve no capítulo 14 que eles vão cantar uma música que ninguém vai saber. A inspiração nos diz que é uma música de experiência. E ninguém pode cantar porque ninguém passou por aquilo que os 144.000 vão passar. Podemos crer, através da revelação, que os 144.000 são o grupo de vivos que vai receber a volta do Senhor Jesus. O grupo da última geração que não vai passar pela experiência da morte. Com estes, alguns da ressurreição especial. A questão é, estaríamos hoje aqui falando da última geração de crentes? Estaríamos hoje falando para um grupo diferenciado? Deus trabalha, julga e se revela através das gerações. Seria esta a última? Estaríamos hoje aqui falando com bravos soldados que concluirão a obra do Senhor, passando pela experiência mais extraordinária de toda a história da redenção? Sim. Se historicamente a chuva temporã fez o que fez no primeiro século, imagino que Deus não vai fazer com a última geração. Se historicamente será serôdia. Cada um tem a sua temporã e serôdia, mas na história, aquele povo agiu com muito poder, porque o Espírito lhes foi derramado. Você imagina o que Deus não fará com a última geração? Eles serão destacados para todo sempre, serão perfilados no céu, num quadrado perfeito, diferente de todos os outros. Cantarão uma parte da música que ninguém vai poder cantar. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quando todos os salvos de todas as eras, reunidos no lar celestial, entoarem o cântico? E vai chegar uma hora que somente um grupo vai poder cantar e o resto só vai ouvir. Você já parou para pensar que é uma mensagem musical eterna? Uma mensagem especial eterna? Ninguém vai poder abrir a boca porque é uma experiência deles. Passaram pelo tempo de angústia, passaram pela angústia de Jacó, viveram o drama depois do fechamento do Porta da Graça, lutando com Deus, já diante da face de um Senhor sem intercessor. Passarão por uma experiência extraordinária, porque essa angústia vai purificá-los dos resquícios, ainda que seu destino eterno já esteja selado. Passarão por um processo de burilação tão expressivo, que não pode ser comparado com nenhuma outra experiência do passado. Que
coisa extraordinária. A pergunta é, como é que a gente tem vivido? Projetando o cumprimento da promessa para a próxima geração? Será que eu vou ter que dizer para o meu filho, desculpa, nós falhamos, assume o posto? Disse isso no início da semana. Isso já foi dito neste púlpito aqui que eu vi. Projete a volta de Cristo para daqui a 100 anos e você vai viver como se ele voltasse daqui a 100 anos. Se você o vê daqui a 10 anos voltando, você vai viver como se ele voltasse daqui a 10 anos. E Deus não marcou data porque deveríamos viver na iminência constante do retorno de Cristo. Estamos nos portando como uma última geração, como uma raça eleita especial. Repare o drama. Uma última descrição. Na iminência do fechamento da porta da graça, acontece um negócio lá no santuário celestial. Nós lemos a descrição no capítulo 7. Quem vai aguentar? Quem tem o selo. E aí os anjos estão para soltar os ventos. Aí vem um outro anjo e diz assim, pera. Segura. Eles não foram selados ainda. Essa é a descrição bíblica. Você quer ver em que termos a senhora White descreve essa cena? É espetacular. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes. Levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando rapidamente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão e clamando com grande voz: segurai, segurai até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Às vezes a gente vive aqui como se não tivesse nada acontecendo. Há um drama no plano da salvação. Há muita expectativa. João descreve que o diabo desceu até nós com muita ira, porque sabe que tem pouco tempo, e nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Não tire férias de Deus. Não dê tempo da sua espiritualidade. Não baixe a guarda. O momento é crítico. Estamos vivendo os últimos instantes. Não vai demorar. Não fique sustentando sua religião com um ou outro discurso aí, um pouquinho mais apelativo. Mudou o Papa, morreu o Papa, descansou o Papa, saiu o Papa. Não sustente sua fé. Observe as profecias, seja atento. Mas, por favor, não fique se alimentando desse tipo de reavivamentozinho populista. Sustente sua fé, seja estável na sua comunhão. A porta da graça vai fechar, ele está para sair de lá. Se observa o drama. É como se o tempo estivesse acabando, é como se no relógio de Deus estivesse dando a hora, e os anjos vão soltando, aí Jesus olha e vê, não está pronta a minha obra ainda, eu não concluí a minha tarefa ainda, aí ele olha para o Pai, e o seu argumento é manchado de sangue, o seu apelo é baseado em seu sacrifício, ele levanta as mãos e diz: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Tudo isso está acontecendo e a gente tem anseio por tua própria salvação, tem anseio por tua alma. Entenda que o momento é crítico, difícil. Aí vem um anjo e diz: segura. Vamos se aprumar, gente. Vamos se aprumar. Que seja em nossa geração, que seja em nossos dias. João diz que eles estavam em pé no Monte Sião. Joel, naquele contexto extraordinário do derramamento do Espírito, também vê um grupo em pé no Monte Sião. É um contexto de chuva serôdia. Os 144 mil serão cheios do Espírito para concluir sua obra. Está para acabar. Está para acabar. E como é que a gente vai fazer? Deus quer te usar. E a missão, a extraordinária missão que nos foi confiada, está diretamente ligada a quem a gente é.
Você não é um adventista do sétimo dia porque você precisa de uma igreja. Todos somos filhos de um mesmo Deus. Por favor. Isso é um movimento. Isso é um movimento escatológico. Deus elegeu um grupo, não em detrimento dos outros, mas em favor dos outros. E nós somos esse grupo descrito na profecia. Nascemos dentro da profecia. E não podemos viver como se ela não fosse se cumprir. Se não hoje, quando? Quando que a gente vai acordar? Quando que a gente vai confessar? Quando que a gente vai se ajeitar? Permita que o Senhor faça a grande obra na sua vida. Ele precisa imprimir o caráter de Cristo em você. Isso é uma obra do Espírito. A gente tem que deixar algumas coisas, temos que queimar algumas coisas, temos que abandonar algumas coisas, temos que renunciar a algumas coisas. Só assim. Só assim. Só assim. Esta canção fala de um lugar melhor, fala de um mundo melhor, fala de um momento melhor, um momento que nós aguardamos, de uma esperança que temos. E eu queria fazer um apelo a você. Amanhã vai ficar feia a situação, vai ser difícil, é um recado forte, mas precede o recado de amanhã uma decisão hoje. Diga ao Senhor: quero fazer parte desse pelotão de elite aí, quero assumir minha posição, quero cantar essa música aí. Se for da tua vontade, a minha decisão hoje eu tomo. Eu quero fazer parte desse grupo especial. Você imagina? Toda a eternidade. E você vai cantar de uma coisa que você viveu. Você será famoso na eternidade. Eles vão querer ouvir da sua boca. Eles viram, mas eles vão querer ouvir da sua boca o que é ter uma condenação e ter sido resgatado dela. Eles querem ouvir de você. Alguém vai te cutucar lá em cima e vai dizer: me conta como é que é esse negócio. Uma experiência singular. Aquilo que nós somos define aquilo que nós temos que fazer. Que o Senhor tenha piedade de nós. Enquanto essa música é cantada, eu incentivo você a colocar-se em pé para dizer ao Senhor: conta comigo, Senhor, conta comigo. Um dia quero ver uma flor desabrochar. Um dia quero ver o brilho real do sol. Um dia quero ver a vida lá no lar. Um dia quero ver meu Cristo retornar. Sei que eu verei a nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei meu Senhor, meu Redentor, meu Senhor, meu Redentor. Um dia quero ver meu Cristo Jesus. Um dia quero ver as marcas nas suas mãos. Um dia cantarei louvor ao meu Senhor. Um dia estarei
pastor. Sei que eu verei a nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei o Senhor, meu Redentor, o Senhor, meu Redentor. Nosso Deus e Pai, o Senhor que lê os corações entende o impulso que nos moveu agora. É o Senhor quem tem nos atraído, é o Senhor quem tem chamado nossa atenção, é o Senhor quem tem apelado conosco, tentando desenvolver em nós o que temos de melhor. Quem sabe os registros celestiais mostrem uma vida meio torta, que não tem honrado o Senhor, que tem se escondido atrás de uma capa de santidade, de piedade, mas que no fundo revela um caráter que não revela Jesus. Por isso clamamos por Tua misericórdia e Teu perdão. Por isso te pedimos, Senhor, nos ajuda. Não é apenas uma melhoria que queremos, porque ela não seria suficiente. É uma transformação de todo o ser. Compra para o Senhor os que te são caros e justos e usa-os com tua intensidade. Existem homens e mulheres que clamam pelo cumprimento de tuas promessas. Nós não sabemos quem são, mas são aqueles joelhos que não se dobram ante as propostas do mundo. São pessoas de fé genuína e pura que têm clamado pela precipitação do Espírito. Por favor, Senhor, ouve a oração dos teus servos e cumpre a tua promessa em nossos dias. Não temos como impelir o Senhor a fazer aquilo que não está nos teus planos, mas é evidente para nós que tu tens ansiedade em poder usar tua igreja. Então, Senhor, que seja em nossos dias, que não haja impedimento de nossa parte. Ouve a nossa oração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.